Queridos, nós então vamos dar continuidade naquele estudo que nós iniciamos semana passada. Nós avançamos um pouquinho o horário da outra vez, fomos até 9h30, mas hoje eu quero terminar um pouquinho mais cedo para vocês, viu? Sei que tem pessoal aí que sai do trabalho e vem direto, né? Nós precisamos, ainda que o assunto às vezes nos empolgue, né? Mas nós falamos na semana passada sobre a origem e a queda de Lúcifer, né? Satanás. Falamos sobre quem ele era, qual foi a linhagem dele, a sua pessoa, o seu lugar, a sua posição. Depois falamos da queda, como que o pecado entrou no universo. Se nós formos recapitular, nós não conseguimos entrar no novo assunto. Acho que você passou por isso, né, Milton? Se você for recapitular, nós não entramos no outro assunto, aí sobra muito pouco. E nós vamos viver mais de recapitulação do que de novidades, né? Mas, se alguém quiser, eu tenho o esboço do que eu anotei para que pudesse meditar. Posso oferecer para vocês no computador, mandar até por e-mail. Nós trabalhamos mais na questão, algumas questões teológicas, assim, envolvendo o Éden terreno, o Éden espiritual, né? Onde que Satanás estava, porque quando do momento da queda do homem ele já havia caído, porque tanto que ele vai no Éden terreno e tenta o homem, a mulher. Mas a verdade é que nós queremos começar hoje a olhar as coisas mais práticas, né? E quando nós falamos em olhar as coisas mais práticas, irmãos, nós estamos falando assim, nós precisamos saber como lidar com esse assunto, não é? Porque nós vivemos num país místico, um país onde as pessoas são muito místicas, né? Onde elas começam a ver demônio em tudo, até comentei que houve uma época na nossa igreja, se entrasse uns besouros a mais na igreja, a gente já começava a expulsar, porque era espírito espião, não é? Podia até ser mesmo, mas existia um exagero, né? Na década de 90, houve um movimento muito forte de guerra espiritual no Brasil, no mundo todo. E foi um tempo onde se vivia isso, né? Se cantava isso, se pregava isso, e era muito exagerado às vezes, né? E a gente precisa encontrar equilíbrio com relação a estas coisas. Mas a verdade é que o fato de haver exageros não quer dizer que isso não seja uma realidade bíblica. Então nós precisamos buscar na palavra aquilo que é verdade. Então, com a queda do homem, houve a queda então primeiro de Lúcifer, né? E depois ele tentou o casal lá, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, e com essa tentação o homem caiu, né? Saiu, ele foi expulso da presença de Deus. A expulsão do homem da presença de Deus, ela levou o homem a duas situações muito embaraçosas. A primeira, que ele não tinha mais contato com Deus, né? Ele não tinha mais acesso, aquele acesso que o homem tinha lá no Éden, quando Deus passava pela viração do dia, conversava com ele, agora o homem não tinha mais esse acesso, né? Ele foi expulso por causa do pecado. E essa foi uma situação. E a outra situação, que é tão grave quanto a primeira, é que o fato de que esse Lúcifer, esse Satanás caído, agora estava no mundo. Ele estava ali para tentar o homem. Então, o homem fica totalmente desprovido. Por quê? Além de não ter contato com Deus, que poderia ser a sua proteção, ele também agora está sendo tentado pelo inimigo e dominado em certa forma por ele. Então é nesse momento que o homem começa a construir aquilo que nós entendemos como a sociedade que nós vivemos. A sociedade que nós vivemos, ela é um misto de algo do que o homem aprendeu de Deus com aquilo também que ele foi, entre aspas, né, direcionado pelo inimigo, né? Então, ele caído, ele distante de Deus, ele começa a exercer um relacionamento uns com os outros, os homens, né? Agora mediante
a sua própria alma, seu próprio entendimento, o próprio conhecimento do bem e do mal, mas também direcionado, né, pelo inimigo das nossas almas. Isso foi se propagando, foi se propagando. Então toda aquela autoridade que Deus deu para o homem, a princípio, né, porque ele dominasse sobre todas as coisas, né, essa autoridade ela ficou como que perdida, ou não, talvez nem a palavra correta seja perdida, mas ela ficou como que na mão de alguém caído, né, uma autoridade tremenda que Deus havia dado ao homem, agora que está na mão de um homem caído, um homem sem esperança, sem rumo, não é? Sendo um objeto na mão do inimigo. Então, isso vai se propagando e entra a corrupção do gênero humano, e Deus então começa a trabalhar, tentando trazer o homem de volta, né? E aí chega-se até os dias de hoje. Agora, muitas pessoas dizem assim, por que Deus não tomou providência a respeito disso logo de cara, no início, já mandasse o filho dele logo, né? Por que Deus demorou tanto assim, não é? Irmãos, tem alguns mistérios que nós vamos saber só quando chegarmos na glória, se é que vai ser necessário explicar, não é? Porque eu acho que a glória vai ser tão grande que não vai nem restar dúvidas, nem perguntas. Mas enfim, em Jesus, então o homem recupera a autoridade que ele havia perdido. Então a Bíblia chama Jesus de segundo Adão, não é isso? Segundo Adão. Pelo primeiro Adão entrou a morte, pelo segundo Adão entrou a vida, não é? Então Jesus, quando ele morre na cruz do Calvário, ele propicia um caminho de volta, não é, a Deus. Então aquilo que o homem havia perdido, quando ele peca e ele é expulso da presença de Deus, agora em Jesus ele recupera, ele tem a oportunidade dele voltar para Deus. Voltando para Deus, ele agora recebe também a autoridade que ele havia perdido, não é? Só que esse homem, que ele voltou para Deus, que ele foi restaurado novamente, ele volta para Deus, agora o espírito dele é vivificado, ele tem novamente contato com Deus, ele tem relacionamento com Deus, só que ele vive num mundo caído, né? E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né? Eis aí o príncipe desse mundo que nada tem em mim, né? Ou seja, príncipe é aquele que reina. Nós poderíamos dizer que é o diabo que está reinando? Olha, é difícil essa afirmação. Eu acho que Deus reina sobre todas as coisas, ele tem o controle de todas as coisas, não é? Agora, o inimigo, ele, sobre aqueles, não é, que estão servindo a ele tem livre acesso. E isso causa todos os transtornos que nós temos visto. Eu queria ler um texto com você, 3 textos, para nós começarmos então a entrar nos assuntos de hoje. Primeiro está em 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Primeira carta de Pedro, lá no finalzinho, antes de Apocalipse, né? Vai ter João, Judas e já é Apocalipse. O apóstolo Pedro aqui está dando algumas orientações sobre serviço, e ele começa então falando aos presbíteros, né, para pastorear o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente. Ele começa a dar alguns conselhos, e a partir no verso 8 então ele fala algo muito interessante, visto que ele está dando alguns conselhos de comportamento, alguns conselhos comportamentais. Então chega um momento que ele fala, ora, é importante uma coisa, que vocês sejam sóbrios e vigilantes. Então é como se ele dissesse, sobre tudo isso que eu estou falando para vocês, não é? Ou seja, pastorear corretamente, não é? Para que os jovens sejam submissos, para que nós possamos ser humildes, para que nós não sejamos soberbos,
para que nós possamos nos humilhar perante a mão do Senhor, para que Ele nos exalte a tempo oportuno, para que nós lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem que cuidar de nós. Então, dizendo sobre todos esses conselhos que Ele está dando, Ele diz, então, para que vocês vivam isto, sede sóbrios. E ser sóbrios é o inverso de de estar dominado, né? O cara, quando está bêbado, ele não está sóbrio, ele não está consciente, ele não está consciente das suas ações, não é? Então, sede sóbrios e vigilantes, não é? Ou seja, estejam bem acordados. 1 Pedro 8, 5:8. Onde vocês estavam? Eu falei 3:8? 5:8. Então, sede sóbrios e vigilantes, estejam acordados, estejam vendo, estejam contemplando as coisas de maneira clara e vigiem, né? Vigiem. O diabo, vosso que? Adversário. Ou seja, Pedro aqui está afirmando categoricamente que nós temos o que? Um adversário. Então, vamos pensar, irmãos, é importante você raciocinar o seguinte: o homem tinha caído, estava sem Deus, através de Cristo ele volta para Deus, mas ele vive no mundo caído, e em função de viver no mundo caído, dominado pelo maligno, ele precisa ser sóbrio, vigilante, porque existe um adversário, não é? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ora, Pedro aqui, quando ele está pregando aqui, ele está pregando para crentes. Ele não está pregando para quem está fora da aliança. Ele está pregando para crentes. Ele está dizendo, então, olha, vocês sejam sóbrios, vigilantes, porque vocês têm um adversário. Esse adversário é o diabo. E ele anda ao derredor. Ele ruge como se fosse um leão. E ele está esperando o momento para tragar. Vocês lembram quando eu falei na quarta-feira passada sobre a nossa proteção, como se nós vivêssemos dentro de uma bolha, não é? E quando nós pecamos, nós abrimos uma brecha, né, que dá a possibilidade do inimigo nos tocar, a não ser que nos arrependamos, né, para que nós possamos ter a cobertura novamente do sangue do Senhor Jesus, e não que nós deixamos de ter, mas nós damos acesso a Ele. Não é? Então ele pode nos tragar ou devorar, como diz. Vamos lá em Atos 10, 16, 20. Então eu disse aqui para vocês que nós vamos ser sóbrios, vigilantes, porque há um adversário, há um inimigo, ok? Vocês estão comigo? Agora nós vamos ver um exemplo, aqui em Atos capítulo 19, do verso 16... Desculpa, Atos 10, irmãos, ao contrário, desculpa, Atos 19, 13, 17 primeiro. Esse texto aqui fala dos filhos de Seva, né? Alguns judeus que... vamos ler aqui que vocês vão entender. A partir do verso 13 eu vou ler. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva,
sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Então, aqui, nós vamos ver uma situação, eu quero sempre que você acompanhe aquele raciocínio. O homem cai, o homem não tem mais a presença de Deus, está subjugado do inimigo, ele encontra Cristo, ele volta, ele tem acesso a Deus, mas tem um adversário, certo? Neste caso aqui, é um exemplo de pessoas que não eram também, eles eram filhos do sacerdote, não é? Mas no mundo espiritual, eles não eram conhecidos, ou seja, eles eram exorcistas ambulantes. Pessoas que ficavam expulsando demônio, mas eles não tinham autoridade, não é? Eles não tinham autoridade para fazer isso. Então o que aconteceu? Eles foram expulsar, não é, um espírito maligno. Esse espírito maligno virou para eles e disse: olha, eu conheço Jesus. O diabo estava falando: eu conheço Jesus e eu conheço Paulo. Agora vocês eu não conheço. E partiu para cima deles e arrebentou com eles. E eles voltaram para suas casas feridos, né? Desnudos, né? Ficaram sem roupa, né? Voltaram nus, né? Sem roupas e feridos. Então, aqui eu quero demonstrar para vocês o seguinte, que essa autoridade que eles usaram não era a autoridade de Deus. Porque essa autoridade de Deus, ela só é dada a quem nasceu de novo, aos filhos de Deus, né? Aqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, o homem natural aí fora, ele for expulsar um demônio, não é? Eu acho que vai ser difícil. o demônio pode até sair, mas ele pode também causar algum estrago na vida dele, porque ele perdeu a autoridade. Ele precisa ter essa autoridade através de Cristo, né? Eu me lembro de um testemunho de um rapaz que ele estava indo para São Paulo e ele sofreu um acidente de ônibus. E nesse acidente, no ônibus que ele estava indo, ele quebrou um braço, né? E passado uns meses, ele foi chamado, ele era cristão e ele foi chamado em uma casa para expulsar um demônio, aqui em Alves Machado. E ele foi chamado para expulsar um demônio lá numa casa, e quando ele chegou lá, o demônio virou para ele e falou assim: o que você veio fazer aqui? Eu já tentei te matar naquele ônibus. E a pessoa nem conhecia ele. Então, você percebe no mundo espiritual como as coisas acontecem, e nós às vezes não, né, estamos de veraneio, passeando, sem ser vigilantes como deveríamos. Mas eu acho que naquele dia ele expulsou um demônio com muito gosto, né? Porque falou: você quebrou meu braço, rapaz, você vai ver agora. Não é? Então, agora nós vamos a Lucas, capítulo 10, verso 16 e 20 ao 20. Aqui nós vamos ver um outro exemplo. Nós vamos ver o exemplo agora quando Jesus comissionou os discípulos, né, a irem e ministrar o Evangelho. Ele também deu vários conselhos aos discípulos. Amém? E a partir do verso 16 ele disse assim: quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem porém me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Então eu quero abrir aspas aqui. Quando os discípulos eles dizem, os próprios demônios, eles se submetem a nós pelo teu nome. Isso aqui é importante nós entendermos. Não somos nós que expulsamos, é pela autoridade do nome de Jesus. Então, quando nós vamos expulsar um demônio,
nós expulsamos pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. E ele tem que obedecer, e ele obedece a esse nome, certo? Então, por quê? Porque quem conseguiu a autoridade que foi perdida para o homem lá no início foi o próprio Senhor Jesus, não é? Quando ele obedeceu até a morte, morte de cruz. Então ele nos restituiu a autoridade, só que essa autoridade não pode ser no nosso nome, porque nós temos uma natureza caída. Mas a autoridade, ela não está no nosso nome, está no nome do Senhor Jesus. Por isso que eles disseram, eles regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Olha, Jesus estava falando que ele viu isto. E eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Eu acho que essa última palavra que Jesus falou para eles, eu acho que é a palavra que vem trazer para nós o equilíbrio. Porque eles saíram e eles expulsaram demônios, os demônios obedeceram e eles falaram: nós somos o cara. Eu posso tudo com esse, não é? E voltaram a alegria para o Senhor, até os demônios nos submetem. Ele falou assim: olha, vocês estão felizes por isso, mas isso não deve ser o motivo da vossa alegria. O motivo da vossa alegria é que os vossos nomes estão arrolados nos céus. E porque os vossos nomes estão arrolados no céu, agora é Inventários capítulo 2, né? Não é porque o vosso nome é justamente porque o vosso nome está arrolado nos céus, que vocês podem ter essa autoridade sobre eles e eles os submetem. Então, colocando nós no nosso lugar, nós devemos saber onde que nós devemos nos posicionar. Bom, então, recapitulando então, para nós entendermos a figura, né? O homem cai, tentado por Satanás, ele fica sem Deus, não é? Subjugado, Deus envia Jesus, o homem retorna para Deus, mas ele tem um adversário, e ele precisa ser sóbrio, vigilante, não é? Para não cair no laço do passarinheiro, né? Que é aquele laço que eu exemplifiquei para vocês, o que era o laço do passarinheiro na quarta passada. Ele não pode, tem que ficar vigilante, porque se ele ficar firme, como diz Efésios capítulo 6, que vai ser depois o tema da semana seguinte, ele vai então ele vai ter poder e autoridade para subjugar o inimigo. Então, irmãos, nós não devemos achar que o diabo é qualquer um, porque vocês viram quem ele era nos céus, não é? Mas nós também precisamos entender que ele não é Deus, ele é uma criatura de Deus. E a autoridade que nós temos é a autoridade de Deus. Então nós não devemos temer o inimigo, não é? O maior temor que a pessoa pode ter com relação ao inimigo é se pecar e não se arrepender, porque ele vai estar dando chance ao inimigo de fazer algo na sua vida. Então, nós precisamos sempre entender que o nosso Deus, no nosso Deus está todo o poder. Todo o poder. Jesus disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ok? Todo o poder é todo o poder, irmãos. Está acima de qualquer anjo, de qualquer querubim, de qualquer ser vivente, não é? Está acima de tudo isso. Agora, olhando para todo esse quadro, né, esse painel que nós olhamos nessa noite, nós podemos pensar o seguinte: ora, mas então há uma guerra, então há uma luta. Se eu tenho um adversário, esse adversário é o acusador dos filhos de Deus, como nós vimos outrora, ele é o nosso acusador, então existe uma guerra, eu preciso tomar cuidado, eu preciso vigiar, né? Por isso que a Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia, não é?
Então, uma das coisas que eu fico, às vezes, assustado, irmãos, é com as pessoas que se dizem cristãs, mas não reconhecem que essa questão de batalha espiritual, ela é bíblica, que ela existe, não é? E o fato da pessoa não entender não vai afetar a salvação dela, não é? Porque isso daqui independe de salvação. A guerra espiritual é a nossa vivência da vida cristã com relação a esse mundo caído e ao tentador. E nós precisamos saber como lidar com isso, não é? Para que nós não venhamos a cair no seu engodo. Ele tentou fazer isso com Jesus. E ele fez, e ele sempre faz em cima das nossas fragilidades. Por exemplo, quando ele tentou Jesus justamente no período que Jesus foi batizado. Jesus foi para o deserto e a Bíblia diz que ele ficou 40 dias sem comer e sem beber. E Satanás não tentou Jesus na primeira semana nem na segunda, foi no último dia, 40 dias sem comer e sem beber. A primeira tentação que ele faz é: se tu és o Filho de Deus, faz essas pedras transformarem em quê? Pão. Por que pão? Porque ele estava com fome, não é? E ele poderia, nesta fraqueza, ceder, não é? Então, o que Jesus fez? Jesus respondeu o que para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, a nossa maior arma contra o inimigo é a palavra, desde que nós vivamos ela. Amém? Por exemplo, nós lemos hoje na abertura do culto o Salmo 91. E o que ele diz no primeiro versículo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então, as pessoas falam: estou descansando em Deus, que Deus está cuidando. Tá bom, Ele cuida, mas você está vivendo à sombra do Onipotente? Está entendendo? Ah, mas eu entreguei minha vida para Jesus. Amém, mas você está vivendo à sombra do Onipotente no seu dia a dia? Então são essas questões que muitas vezes as pessoas, por exemplo, tem um versículo lá que diz: achegai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. As pessoas guardam a segunda parte: resista ao diabo e ele fugirá de você. Mas vá resistir o diabo na sua força humana, né? Você vai virar pelego dele. Então, primeira coisa, achegai-vos a Deus. Eu estando em Deus, eu estando firme no Senhor, né, eu posso resistir o diabo e ele vai fugir. Vocês estão entendendo? Amém? Então, amados, nós não podemos criticar aqueles que não entendem dessa maneira, né? Apesar de ser uma verdade bíblica. Mas, certamente, Satanás vai alcançar algumas vitórias na vida dessas pessoas. Por quê? Por falta de conhecimento. Então, assim como nós devemos conhecer os dons espirituais, assim como nós devemos conhecer os frutos do Espírito, assim como nós devemos conhecer as questões morais, as questões comportamentais, as leis que a palavra nos ensina, nós devemos também conhecer o nosso adversário, não para valorizá-lo, mas para colocar ele no lugar dele, não é? No lugar que ele precisa estar. Então a batalha espiritual existe, quer você queira ou não. Não adianta ficar escondido, nem se fazer de morto, né? Porque ou você entra na guerra, ou não entra, ou perde. Então, quantos aqui já falaram, bom, eu já ouvi várias vezes, não sei você, mas assim, poxa, depois que eu entreguei minha vida para Jesus, parece que o negócio ficou difícil. Sim ou não? Não é? Para uns sim, para outros não, depende. Não é? Depende de cada um. Mas via de regra é assim, irmãos. Nós temos um adversário. Tudo que nós fazemos com relação ao reino de Deus, há oposição. Por isso que é muito difícil fazer as coisas no reino de Deus, né? Porque sempre vai haver oposição, não é? Eu queria dar alguns exemplos ainda para vocês. O apóstolo Paulo, ele foi impedido por Satanás em certas ocasiões de pregar em determinado local. E quando você lê isso, você pensa: mas como pôde acontecer isso com Paulo? Mas
Abre a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 2,18. 1 Tessalonicenses 2,18. A minha tradução diz assim: por isto quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, não é? Tem outra tradução aqui que eu anotei aqui, diz assim: pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Veja que o próprio apóstolo Paulo, um homem de Deus, um homem correto diante de Deus, ele teve luta contra o inimigo e chegou até a ser impedido de ir pregar lá naquele lugar, não é? Mas tem alguns crentes que acham que são supermens, né, evangélicos, né? Mas nós precisamos entender que Paulo ganhou muitas lutas. Eu acho que ele ganhou mais lutas do que ele perdeu, mas ele era humano, e pelo fato dele ser humano, estar no mundo caído, né, Satanás frustrou alguns planos dele, né? Observe que não está escrito que Deus mudou de ideia sobre a viagem de Paulo. Está escrito claramente que Satanás o impediu. Portanto, nem mesmo Paulo ficou isento de guerra. E a Bíblia retrata bem o que passa, que essa guerra existe. Porque nós não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:10. O que é isso que Paulo retrata em Efésios? Existe uma guerra que está sendo travada. Nós poderíamos dizer que eu não gosto muito dessa dualidade, a guerra entre o bem e o mal, não é? Mas a igreja, ela não está isenta, ela nunca esteve isenta, pelo contrário, a igreja sempre foi perseguida. Toda a história da igreja, se você for ler a história da igreja como um todo, não estou dizendo dessa igreja, da história da igreja do Senhor, ela foi perseguida. Mártires, açoites, mortes, perseguição religiosa de todas as amplitudes, né? Então, nós também, se a igreja é perseguida, nós somos a igreja, nós também somos perseguidos. Então, percebe que Paulo, quando ele se refere lá em Efésios 6:10, ele diz: porque a nossa luta, não é? Quando ele diz a nossa luta, ele tá identificando que a luta é de todos nós. Não era a luta só da liderança, era a luta de todos. Ou seja, ele não está isentando ninguém de uma guerra espiritual. A maioria das pessoas, quando fala de Efésios 6:12 lá, né, eles falam: mas nossa luta não é contra a carne e o sangue. Tá bom. E aí, ou seja, não é contra as pessoas, mas é contra quem então? Principado, potestade, forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Então nós temos uma luta, não é? Eu dei esse exemplo também de Daniel: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei com os reis da Pérsia. Lembra que eu expliquei sobre a questão de territórios, principados, que significa os principados, quem estão debaixo dos principados? É exatamente isso que nós vimos aqui na questão de Daniel. Então, a Bíblia, ela retrata nessa passagem de Daniel que uma guerra estava acontecendo nas regiões celestes, enquanto Daniel esperava a resposta. E na verdade, é interessante que Daniel não ficou assistindo TV, né? Ele ficou 21 dias em jejum e oração, aguardando o retorno, né? Então a batalha espiritual, ela depende de nossas próprias atitudes. A batalha espiritual, ela vai ser mais intensa ou menos intensa de acordo com as nossas próprias atitudes, né? Eu vou dar um exemplo lá de Êxodo 17, 8, 13. Você não precisa abrir, mas se quiser anotar. Êxodo 17, 8, 13 é aquela guerra que o povo estava
indo do Egito, teve com os amalequitas, contra Amaleque, onde Moisés sobe numa montanha e ele pega aquela vara, né, e ele ergue a vara. Enquanto ele ficava com a vara erguida, o povo de Deus prevalecia. Mas quando o braço dele doía, baixava, né, então Amaleque, os amalequitas prevaleciam. Isso demonstra o seguinte, irmãos: aquela guerra, ela não foi ganha pelo povo, aquela guerra foi ganha pelo Senhor. No mundo espiritual aconteceu uma guerra para que aquela guerra fosse vencida, não é? E nós não podemos dizer que eles olhavam para Moisés e viam durante a luta: deixa eu olhar para Moisés, está erguido, vou lutar mais, está abaixado, vou perder. Não tinha isso. Eles certamente nem estavam vendo, certamente, com toda certeza eles não viam Moisés, não é? Mas o que estava acontecendo ali era uma guerra espiritual, algo que estava presente, não foi uma batalha terrível nas regiões, ou seja, invisível, né? Nas regiões celestes, que realmente decidiu a vitória no campo de batalha. Então, quando nós negamos essa batalha, Satanás obtém vantagem sobre nós. A Bíblia diz, 2 Coríntios 2:11, essa eu quero que vocês leiam. 2 Coríntios 2:11. Ele diz assim, eu vou ler só o versículo, não vamos entrar no contexto, porque o importante é o versículo aqui. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ou seja, Paulo aqui na Bíblia Mensagem, diz assim, afinal não queremos inconscientemente dar a Satanás uma abertura para causar mais dano. Estamos muito bem atentos para os seus caminhos dissimulados, né? Então, um dos argumentos usados por aqueles que não conhecem a batalha espiritual é que Jesus já venceu na cruz. E é verdade, né? Jesus já venceu na cruz e por isso o diabo já está debaixo dos nossos pés, né? Já tinha até a música que nós cantávamos antigamente que falava, nós batíamos o pé no chão, o diabo está debaixo dos nossos pés, né? Então não resta mais guerra nenhuma, igreja. Essa é uma má interpretação do que realmente significa estar debaixo dos nossos pés. Eu fui pesquisar sobre esse estar debaixo dos nossos pés. E eu fiquei surpreso. Presta atenção. O nome de Josué, você sabe que o nome de Josué não é Josué? O nome de Josué era Oséias. E o nome Josué significa Jesus. O nome Josué significa Jesus, não é? Então, presta atenção. O nome Josué, que na verdade é a mesma palavra grega para o nome Jesus, havia sido mudado anteriormente, né? Seu nome original era Oséias. Quando Josué e o exército de Israel derrotaram aqueles 5 exércitos cananeus em defesa dos gibeonitas, está lá em Josué 10, 22, 27. Os reis desses exércitos, eles fugiram e eles entraram numa caverna. Algumas traduções diz cova, mas entraram em uma caverna. Quando Josué descobriu, ordenou que lhes trouxessem esses reis e os fez deitar no chão. Ele estava para desempenhar um costume que era bem conhecido na época, que era o de colocar o pé sobre o pescoço, sobre a cabeça do inimigo para exibir a vitória. Então, várias vezes o exército derrotado, ou no caso, nesse caso aqui, os exércitos, eles eram apresentados em desfile na cidade, né, para que todo mundo visse a vitória sobre o inimigo, né? Então aquele rei ou general vitorioso, enquanto eles passavam, estavam exibindo a sua conquista. E eles faziam dessa maneira, com o pé sobre a cabeça do fulano, mesmo morto ou vivo,
não é? Lá em Colossenses 2,15, você não precisa procurar, diz que Cristo, se referindo a Cristo, quando ele disse o seguinte: tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então era exatamente isto que, quando a Bíblia fala em Colossenses que Deus despojou os poderes e as autoridades, são as potestades, os principados, quando despojou eles da autoridade, né, fez deles um espetáculo público, né, triunfando sobre eles lá na cruz. Então lá na cruz do Calvário foi o lugar onde Jesus despojou as potestades, as autoridades do reino das trevas, né, da sua autoridade. E é interessante que Josué, no texto lá você vai ver, se você ler depois esse texto de Josué 10, 22 ou 27, você vai ver isso. Ele está para fazer algo aqui muito, muito profético. Em vez de colocar, Josué, ao invés dele colocar o pé sobre o pescoço ou sobre a cabeça desses reis, como era costume, ele chamou alguns dos seus soldados e mandou que colocasse os pés sobre o pescoço daqueles reis. Vocês já estão começando a entender o que aconteceu, não é? O quadro de Cristo e da sua igreja, não é? Seu exército, a igreja é o exército do Senhor, apresentado aqui, isso que foi apresentado aqui não podia ser mais literal que isso. Ou seja, em cumprimento a esse quadro profético, Jesus derrotou Satanás. Ele está derrotado, irmãos. Ele inclusive já foi julgado, ele já tem um destino, não é? Seus principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, ele também chamou o seu exército e disse, assim como Josué chamou os seus generais e mandou colocar o pé sobre a cabeça, Jesus nos chamou para nós colocarmos os pés sobre a cabeça de Satanás, não é? Então, quando Efésios 2,6 diz, Deus nos ressuscitou com Cristo, isso significa que Jesus está dizendo, a vitória não é apenas minha, mas de vocês também, né? É nossa também. Ele também está dizendo, o que eu fiz, vocês devem executar. Eu coloquei o inimigo sobre os meus pés legalmente, sobre a minha autoridade, mas vocês devem exercer essa autoridade em situações individuais, fazendo com que ela tenha cumprimento literal. Estão entendendo, queridos? É uma figura, não é? Mas vocês, por isso Romanos 16 diz, em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês, não é? Algo que vai acontecer, algo que vai acontecer no dia a dia nosso, e um dia lá no final também ele vai estar, já está derrotado. Em Lucas 10,19 ele diz, eu lhes dei autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada lhes fará dano. E tem um salmo que eu achei muito interessante, que é o Salmo 110, um salmo messiânico e profético relacionado a Cristo. Ele também retrata essa nossa relação com Ele. Vamos ler esse salmo só para você, Salmo 110, 9 e 12, eu não estou na metade, meu Jesus, mas nós vamos dar um jeitinho. Salmo 110, nós vamos ler todo, vamos ler só os 2 primeiros versículos então. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. O 3 diz, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, no dia do teu exército, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. Então esse salmo, no Salmo 110, ele prediz que após a sua ressurreição, ele subiria para a mão direita do Pai. De acordo com o Novo Testamento, no momento de sua ascensão e glorificação, ele já havia colocado todas as autoridades sob seus pés. Até aí tudo bem.
Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Efésios 1, 22. Isso é uma verdade imutável, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. 1 Coríntios 15, 27. Mas no Salmo 110, nos diz que ele ainda estaria esperando que esses inimigos fossem colocados por estrado de seus pés. Sentaste à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Salmo 110, 1. Então veja bem, queridos, será que nós temos uma contradição? Se Jesus já pisou na cabeça do inimigo, por que nós temos que pisar? Não é? Uma contradição entre essa profecia messiânica e os versículos, né, que nós lemos, que dizem que depois que ele subiu para a mão direita do Pai, os inimigos já estavam sob os seus pés. Não, irmãos, não existe contradição. Os inimigos estão sob os seus pés ou serão colocados lá depois. Compreende? Então, eles estão sob os pés legalmente por causa da cruz. Eles estão literalmente quando nós fazemos a nossa parte. Então, quando nós entendemos que ele é o nosso adversário, quando nós entendemos que nós devemos vigiar, quando nós entendemos que nós devemos ser sóbrios, porque existe um adversário, quando nós usamos de autoridade sobre eles, no mundo caído que nós vivemos, então nós estamos colocando os pés sobre suas cabeças, né? Então, o Senhor estenderá o cetro do teu poder desde Sião, não é? A palavra poder aqui nessa passagem é traduzida como exército. Cristo está procurando um exército voluntário que estenda o poderoso cetro de sua autoridade, domine no meio de seus inimigos, e execute a grande vitória de Jesus. Ora, irmãos, se Jesus venceu na cruz do Calvário, ele é vencedor. Mas nós é que demonstramos isto agora, no dia a dia. Nós é que vivemos. Nós estamos aqui no mundo, estamos sujeitos a essas lutas, e nós temos que enfrentar isso, né? Só que ele nos deu toda a autoridade que estava sobre ele está agora em nós. Então não precisamos temer. Então, ele colocou todas as autoridades sobre seus pés, ou somos nós que colocamos? Assim, mais uma vez, ele colocou e nós executamos. É aquela mesma figura de Josué com os gibeonitas, né? Os 5 reis lá, aliás, que ele colocou lá e falou: agora chama o pessoal do meu exército, manda botar os pés aqui em cima. Ele já tinha alcançado a vitória, mas quem colocou os pés foi o outro, mas porque ele já havia subjugado. Amém, irmãos? Está dando para entender? Amém? Ninguém ia falar que não mesmo, né? Então, tudo bem. Bom, basicamente, irmãos, eu vou encerrar para nós entrarmos então naquela questão da armadura de Deus, que é uma outra coisa que arrepia. O fato da pessoa ficar acordando de manhã cedo, vestindo a armadura e depois fazendo tudo errado durante o dia, achando que está coberto. Então nós vamos explicar esse negócio, nós vamos analisar item por item daquela armadura. Mas basicamente a partir da oração, né? Não estou dizendo que aquele que não ora está isento de guerra. Então somente quem ora vai entrar mais em guerra. Então eu comecei falando que a gente é muito místico, né? Então eu não quero ser místico, mas aconteceu um fato quinta-feira passada. Nós oramos aqui, nós repreendemos, nós amarramos. Eu saí daqui normal, peguei meu carro. A hora que cheguei nesse quarteirão de baixo, começou uma dor no ventre, forte, eu não sabia o que era, e eu fui embora para casa. A hora que eu cheguei lá na altura da Ford, lá, porque eu moro longe, né? Eu tive que parar o carro. Parei o carro, encostei o carro, comecei a suar frio, e comecei parece que ia dar um desmaio, alguma coisa assim, e que a Lucy ficou tão apavorada que ela chamou o resgate. Aí chegou lá, mediu pressão 12/8, veio glicemia, estava tudo ok, foi um mal-estar, não é? Eu falei, eu já sei o que é, não é? Mas, está entendendo como é que é o mundo espiritual? Quando nós mexemos na caixa de abelha, o que acontece? É bom você colocar uma roupa própria, senão você vai ser picado, não é?
eu não estou afirmando, irmãos, que é isso, porque a gente, de repente, comia alguma coisa que não fez bem, né? Mas eu tinha passado o dia inteiro aqui na igreja, comido como todo mundo comeu e tal. Mas enfim, eu não quero com isso desestimular você de ser um homem de oração. Pelo contrário, quanto mais você revestir, mais forte você estará, né, para enfrentar qualquer luta que o inimigo colocar na tua frente, né? Mas ele prefere que você não ore. Ele prefere que você fique na maciota, não é, que a vida cristã vira um mar de rosa, um tapetão jogado para você atravessar, cheio de pétalas de rosa. Você fazendo isso, você não vai ter problema com o inimigo. Mas eu me lembro uma vez que, não sei, um pastor que pregou, não sei se foi o pastor Paulo, falou que nós precisávamos ser conhecidos no inferno, não é? Nos céus e no inferno. Nos céus pela salvação, no inferno pelo temor do inimigo contra as nossas vidas, né? Se nós estivermos no Senhor. Então, irmãos, muitas pessoas relacionam a questão de oração como uma arma. Então, eu quero dizer para vocês, a oração não é uma arma de guerra, como muitas pessoas, até tem algumas músicas que dizem, né? A oração é a guerra. Entendeu? A oração é a guerra. Porque a oração, ela visa a transformação de coisas que esse mundo caído faz com que nós venhamos a sofrer ou a viver, ou não querer viver, né? E nós buscamos força no mundo espiritual. E quando nós buscamos força no mundo espiritual pela oração, nós movemos o mundo espiritual. Então a guerra, a luta, né? Por que Daniel ficou lá 21 dias orando, jejuando, né? Depois do pedido dele? Porque ele certamente sabia dessas lutas. Amém, queridos? Vamos parar por aqui. No próximo capítulo, né, nós vamos falar então sobre Efésios capítulo 6, sobre a armadura de Deus. E creio que você vai se surpreender também. Amém? Vamos colocar em pé? Pai querido e amado, nós queremos te agradecer por esse tempo, Senhor, que o Senhor nos dá e nos deu. Que o Senhor recolha cada uma desta palavra em nossos corações. Ó Deus, nós estamos falando do mundo espiritual. Somos terrenos, humanos, mas pelo fato de termos o Teu Espírito, somos também espirituais. E nós temos acesso ao Teu trono. Como Jacó via os anjos subirem e descerem por aquela escada, nós agora também entendemos, ó Deus, que o Teu trono de graça está ligado, Senhor, aqui conosco. E sabemos, ó Deus, que o inimigo se levanta contra nós para impedir que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem revelado a nós, ó Deus, ou desejado a nós. Então, Senhor, nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a enfrentar, Senhor Deus, o nosso adversário, não para obter guerra contra ele, mas o nosso enfrentamento com ele é a nossa aproximação de Ti. Nós não queremos, Senhor Deus, estar do lado onde Ele se agrada, mas do lado onde Ele não se agrada. E isso certamente haverá confronto, mas Tua palavra diz que todo o poder Te foi dado nos céus e na terra, que não existe nome acima do Teu nome, que se nomeie na terra, nos céus e debaixo da terra. Portanto, Pai, nós entregamos nossas vidas a Ti. Pedimos que a cada dia o Senhor abra os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos sejam desagravados, e nós possamos entender, ó Deus, que além do temor que nós temos a Ti, nós precisamos ser vigilantes para que o inimigo não nos engane. Basta quando ele já nos enganou como humanidade. Nós queremos, ó Deus, agora estar na verdade, porque a verdade nos liberta. Então, Senhor Deus, ajuda-nos nesse sentido. Que o mundo espiritual seja claro para nós, a ponto de nós sabermos como lidar com ele, para que não venhamos a dar
oportunidade para que o inimigo nos impeça. Então, Senhor Deus, leva-nos de volta aos nossos lares, acompanhado da Tua presença. Cobre-nos com o Teu sangue, livra-nos de todo mal, livra-nos de toda retaliação e requisição do inimigo. E pelo fato de estarmos identificando isso em nossas vidas, não permita que o inimigo venha trazer qualquer transtorno em nossas vidas, em nossos negócios, em nossos bens, nossa família, nossa saúde, Senhor Deus, na Tua igreja, mas, Senhor, que nós possamos nos levantar na força do Teu poder, ó Deus. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá, que a Tua bênção seja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Não percam as cenas do próximo capítulo, né? Amém?